E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6 relata um evento muito misterioso, a relação de seres chamados de filhos de Deus. E estes, após terem relações com mulheres, estas lhe deram filhos. Precisamos entender duas teorias. De acordo com a teologia, uma teoria diz que os filhos de Deus são identificados como anjos. No livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, os servidores celestiais são chamados filhos de Deus na tradução original. E podemos entender pelo texto que se tratam de seres celestiais ou anjos. Algumas mitologias referem-se a esses filhos de Deus ou seres chamados Elohim, de seres que eram seres de luz e se tornaram seres das trevas ou demônios. A outra teoria, de acordo com esses textos, refere-se aos filhos de Deus como sendo a descendência de Sete, na qual Noé também pertence. As filhas dos homens, que são a descendência de Caim, segundo a teoria, tiveram relações com os filhos de Deus. Estes são descendentes de Sete, e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Uma representação da junção dessas duas linhagens deram origem aos Néfilins, ou seres caídos na tradução original, mas para o português foi traduzido como gigantes, mas a tradução literal é simplesmente caídos. Anjos, demônios, descendentes de Sete, seres extraterrestres. Quem são os filhos de Deus? Adão e Eva, eles tiveram os 3 filhos. E ali houve uma confusão, uma morte, né? Primeiro homicídio na Bíblia, quando Deus afirma assim, ó, e os filhos de Deus, né? Aí você pergunta, quem são? Todos não são? Sim. Eu posso afirmar, irmã Kátia, que os filhos de Deus, ao qual se refere, que foram e se deitaram com as mulheres, as filhas dos homens, são a geração de Sete, né? A geração de Sete que honrou, sim, honrou sempre, e se deitaram. Aí existe uma outra geração que saiu, que foi expulsa dali, que é a geração de Caim, que fez o que fez, né? Com Abel, e foi expulso, e foi amaldiçoado. Mas, ele diz assim, ó, a filha dos homens, ele já não se refere mais como filhos de Deus. Então, eu vejo que os filhos de Deus, nesse ponto de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, é a geração de Sete, terceiro filho de Adão e Eva. Você vê que no texto ali, Caim e Abel, vamos dar esse exemplo bem claro. Caim, ele pegava qualquer coisa para levar para o Senhor. Não se pega qualquer coisa para se levar um pai. Abel não, Abel era mais seleto, Abel era mais cuidadoso. Então isso gerou essa intriga deles aí. Que isso veio refletir num negócio assim que na Bíblia é muito ruim para gerações, né? A geração de Caim foi amaldiçoada e a geração de Abel não. As gerações de Adão e Eva, por exemplo, Sete foi uma geração abençoada, né? Tanto é que Deus ele os trata como os filhos de Deus. Uns dizem que eram descendentes de Caim, né? Foram descendentes da família de Caim, mas a teoria que é mais provável que sejam anjos que caíram dos céus, se desfiguraram da sua forma angelical de anjo e se transformaram em carne humana como a gente, né? E escolheram mulheres, né, para si. E Deus vendo isso, né, como é que posso dizer, esse tumulto que teve aqui na Terra, os anjos tiveram casos com mulheres, tiveram gigantes, como diz lá em Gênesis 6, no versículo 4, que eles eram homens valentes, né? E
Se você ler a Bíblia, tem várias outras partes, além de Gênesis, que falam sobre gigantes. Deus, ele pegou esses anjos que se rebelaram contra ele. E se você ver lá em Judas, no versículo 6 de Judas, fala que Deus colocou eles presos numa prisão para o grande dia do juízo final. E eles estão nessa prisão até hoje, esperando o grande dia do juízo final. Esse é mais ou menos o início do que foram os gigantes aqui na Terra. Alguns dizem que esse relacionamento foi entre anjos e mulheres, né? O que eu descarto, eu não acredito nessa possibilidade, porque os anjos eles não são assexuados. E existe também a teoria em que dizem que esses filhos de Deus seriam os filhos de Lameque, né? Os filhos dos homens. Filho de Lameque, não o Lameque pai de Noé, mas o Lameque filho de Caim, né? Descendente de Caim, que era um homem mau. Foi um dos homens assim que eu acredito que foi o primeiro na poligamia, né? Que casou com várias mulheres. E também, se eu não me engano, houve assassinatos da parte dele. Foi um homem malvado, enfim. E então, alguns acreditam que tenham sido os filhos dele, né, que tenham ali usufruído das mulheres, porque a Bíblia ela vai dizer aí no texto, em Gênesis 6, que eles tomaram para si mulheres das que mais lhe agradaram, né, dando a entender que isso daí foi algo forçado. Foram tomadas a forças ou foram raptadas, é esse o entendimento que eu tenho, né, nessa passagem. E existe a teoria em que dizem que os filhos de Deus seriam a descendência de Sete, né, e as filhas dos homens seriam as filhas de Caim, que poderiam ser muito bonitas e também muito sensuais, e os filhos de Sete, né, eles vinham aí, era um povo justo, conhecido como um povo justo, que vinha trazendo o conhecimento sobre Deus, né, eles guardaram as coisas de Deus e eles vinham trazendo ali a existência de Deus, né, eles apregoavam a Deus. Então eles acreditam que tenha sido isso, né, a mistura, que acontece a mistura de famílias, né, entre a família de Sete e a família de Caim, e que teria sido algo que, através dos filhos, a maldade ela só aumentou, né? Essa mistura aumentou a maldade de uma proporção tão grande que Deus veio ali, através do dilúvio, para exterminar, né, essa geração que era muito malvada. Deus chama eles de filhos de Deus, ou seja, são anjos realmente, não são homens que já viviam aqui na Terra, porque eles coabitaram com mulheres sem ser permitido, ou seja, Deus não queria que acontecesse isso, né? Que eles descessem do céu para coabitarem com mulheres aqui na Terra. E aconteceu o que aconteceu, né? De gerarem gigantes. E Deus, antes de acontecer o que aconteceu aqui, ele já tinha em mente a mentalidade de mandar Jesus para essa terra. Né? E o diabo, sabendo disso, fez o que fez aqui, né? Ele foi também decaído dos céus. Ou seja, ele fez a cabeça de alguns anjos também, lá no céu. Então, existem teorias que esses anjos se rebelaram contra Deus, como eu falei agora há pouco, e desceram para a terra. Né? Ou seja, não aconteceu de forma como dizem muitos, que não era descendência de Caim. Quando Deus amaldiçoou os descendentes de Caim, aconteceu o que aconteceu. Não, não era. Foram anjos que realmente desceram do céu aqui na terra para coabitarem com mulheres formosas. Como diz aqui no versículo, eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Ou seja, eles viram que as mulheres da terra eram formosas. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala que não era bom que o homem vivesse só, né? E criou para si uma companheira. Ou seja, ele não criou mulheres para anjos, ele criou mulheres para homens, né? Isso foi uma desobediência dos anjos realmente. Não é uma teoria como muitos dizem que era descendência de Caim, mas realmente é uma realidade da Bíblia, né? E Golias, como nós falamos agora há pouco, era um descendente ainda dessa linha aqui, dessa linhagem, né, desses gigantes. Era o último, vamos dizer assim. É tanto que quando Davi derrota Golias, o restante dos gigantes que tinham ainda, eles passam a servir Israel. Ou seja, eles deixam de ser guerreiros, deixam de ser valentes para servir a Israel. Na minha opinião, o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, é isso. São anjos realmente que caíram do céu. Se você for observar na palavra de Deus, os anjos, quando eles vêm na terra,
eles sempre são muito objetivos. Eles vêm para fazer ali, cumprir a ordenança de Deus. Então você não vê anjo na terra se transformando em ser humano. Você vê anjo vindo na terra com a ordenança de Deus, ele vai ao ponto certo, né? Ele é muito objetivo, ele vem aqui, pá, faz o que tem que fazer e volta. Ou seja, eu acredito em zero possibilidade de haverem sido os anjos, né? E existe a possibilidade em que eles acreditam que esses anjos, a qual menciona, podem ter sido os anjos caídos que, né, se utilizaram do corpo humano para fazer a maldade, que é onde eles veem aí que as mulheres elas foram tomadas, é onde a gente vem acreditar que elas foram raptadas, levadas a forças e não por boa vontade. Aí também a gente tem como base, né, a palavra do Senhor, Marcos 12, 25, que diz assim: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos dos céus, né? Então, você vê aí, isso aqui é Jesus Cristo falando. Jesus está dizendo que não casarão e nem se darão em casamento, porém serão como os anjos do céu, deixando assim bem claro que anjos não casam, né? Que anjos não se relacionam. Então, eu acredito piamente na santidade, assim, do céu. Eu não acredito em anjos tendo, né, esse envolvimento com mulheres na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de grande fama. Os Néfilins são considerados seres gigantes pela tradução original do português, mas alguns acreditam que são só homens famosos, homens de renome, autoridades daquele tempo. Então, quem realmente são os Néfilins? A tradução da palavra Nefilins, na verdade, já é gigante, significa gigante, né? Algumas versões você encontra Nefilim, nas outras versões, como a minha, de estudo pentecostal, você encontra gigante. Existem pessoas que dizem, atestam, né, eu não corro esse risco, que não existiu gigante, né, na face da terra. Não tem, era um povo mais assim, diferenciado e tal, reis, não sei o que, falam isso. Eu afirmo que tem, porque eu vou já tentar explicar a origem desse povo Nefilins, né, os gigantes. Quando Moisés enviou seus espias, os 12 espias, à terra de Canaã, para ver se a terra era boa mesmo, como falavam, como Deus prometia, né? O homem, ele tem isso, Kátia, sabe, de buscar comprovar o que Deus fala, né? E eles foram. E quando eles retornaram a Moisés, 10 espias, eles disseram que a terra realmente era boa, trouxeram um cacho de uva, 2 homens carregando. Mas eles afirmaram uma coisa, lá em Números capítulo 13, você pode encontrar, que a terra era povoada por gigantes. E uma comparação que eles fazem, se você for ler o texto de Gênesis 13, Números 13, perdão, é que eles se comparam a esses gigantes como gafanhotos. Aí é quando Josué e Caleb se levantam, diz que a promessa é deles, eles iam... Enfim, eles conquistam a terra, né? Mas que existia um gigante lá. Há uma comprovação bíblica sobre esses gigantes. Nefilins também foi realmente... muitos afirmam a existência desse povo. Algumas pesquisas, algumas afirmações teológicas, a Bíblia diz que os filhos de Deus, voltando lá, deitaram com mulheres e nasceu esse povo aí. Tá. Olha só, uma vez que os anjos caíram, na verdade foram expulsos do céu, Deus jamais os trataria novamente como filhos. Tanto é que ele os trata como demônios, diabos, que é Lúcifer e a terça parte dos anjos que ele corrompeu no céu. Então isso aí tem um tratamento muito claro na Bíblia para eles, que são anjos e demônios. Eu parto da minha tese que o terceiro filho de Adão e Eva, a geração de Sete, se deitou com essas mulheres e aí nasceu essa tribo chamada Nefilins, que são gigantes. Tá? Então, gigantes, biblicamente, existiram sim na Bíblia. E tem outra, né? Davi e Golias, né?
muito simples ali também, né? Dizer que não existe é ferir alguns princípios. Não é só uma citação, são várias. Não, né? são várias, né? Quando Davi destruiu Golias, era um ser gigante ali. Também A gente sabe que ciência e fé não se misturam, não se bate. Ou você crê na ciência ou você crê na fé. Eu sempre digo que Deus, ele é um ser ilógico, ele anda na contramão de todas as coisas. Ele anda na contramão, na verdade, da lógica. A ciência, ela tem seus pontos, com certeza absoluta disso, sua contribuição para a sociedade. Mas o que é mais fácil? Um cientista acreditar na ciência, na pesquisa, ou acreditar na Bíblia? Que é 100% através da fé, né? Jesus, ele disse para Tomé o seguinte: bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então, nós não precisamos ver para crer, a ciência precisa ver para crer. Então, eu vejo que é um ponto, meu amado, de anular, né, o que existe na Bíblia. Então, assim, uma coisa é você crer na Bíblia, outra coisa é você crer na ciência. A gente não desmerece nenhuma e merece outra, e não desmerece nenhuma e desmerece a outra. Não. As duas existem, só que conflitam, né? Mas que gigantes, segundo a Bíblia, existiram, eu não tenho a menor dúvida disso que existiram. Né? Agora, é tipo falar aqui de extraterrestre. Existe extraterrestre? A ciência diz que existe, Kátia, mas nunca comprovou, entendeu? E a Bíblia comprova de que existiu gigantes através de ossados que já foram encontrados, e a ciência diz que não existe. Dinossauros existiram? A Bíblia não fala em dinossauros, né? Mas a ciência fala. Então, ou seja, é você definir em quem você quer acreditar. É uma escolha. Deus, ele nos deu livre-arbítrio para isso. Mas que os dois existem, existe. Que existiu o gigante, existiu. Na palavra de Deus diz que eles desapareceram, né? Mas se você vê, hoje em dia é raro você ver, mas ainda tem gigantes, não, vamos dizer, malvados como tinha antigamente. Mas existe ainda homens de 2, 3 metros. É raro você ver. Mas não são mais como tinha antigamente naquela descendência, né, de Néfilis, como eles foram conhecidos. Como eu falei, existem várias teorias, gente. Essa é uma teoria que eu peguei para mim, que eu creio nessa teoria. Como eu falei, eu estou estudando, como eu falei, eu estou fazendo curso de teologia, né? Então eu estudei várias teorias. Existem várias teorias. Né? Existem umas teorias que dizem que os gigantes já estavam aqui na Terra, como a Kátia me perguntou agora há pouco. Já estavam aqui na Terra, já eram homens que viviam aqui na Terra, mas não. A minha teoria, que eu creio, que eu estudei, realmente está na Bíblia, é que são anjos que caíram do céu, que desceram do céu, para coabitarem aqui na Terra. Né? Porque os anjos, eles não podem coabitar com mulheres da Terra. Como eu falei agora há pouco, Deus criou homem e mulher. Ele não criou mulher e anjo, não criou homem e mulher anjo, não. Ele criou homem e mulher. Ou seja, eles decidiram, os anjos decidiram descer, né? Decidiram abandonar sua forma angelical para se transformar em forma humana. Deus, ele tinha um plano já de mandar Jesus para essa terra. Mas ele não podia mandar Jesus uma mulher que não fosse virgem, porque nós sabemos a história de Jesus, né? Jesus, ele nasceu de uma mulher virgem, mas se continuasse essa maldade na terra, não existiria mulher virgem, porque lá no tempo de Noé, como nós sabemos, eles davam-se em casamentos, né? Ou seja, eles não tinham mais, como é que eu posso dizer, uma responsabilidade digna de si mesmo. Eles mesmos já se davam em casamentos, qualquer pessoa que eles viam, eles se juntavam. Ou seja, Deus não podia mandar Jesus, né, para limpar o pecado do mundo, né, com seu sangue, dessa maneira. E o diabo, sabendo disso, criou essa maneira, né, para deturpar. Como diz Néfilis, a definição de Néfilis é uma deturpação. No próximo capítulo de Mistérios da Bíblia, vamos descobrir mais detalhes sobre a chamada de Noé e como aquele senhor construiu uma arca, uma embarcação gigante naquele período tão remoto. Vamos descobrir mais detalhes sobre a construção da Arca de Noé e todos os detalhes em volta dessa grande história do dilúvio
aqui no próximo Mistérios da Bíblia. Fique ligado, fique conectado. Até o próximo episódio.